queridos amigos, que alegria estarmos juntos mais uma vez para estudar e aprender um pouquinho mais da doutrina espírita nesse ambiente virtual da Casa de Francisco. Ainda que com muita saudade e vontade de estarmos juntos, temos a certeza de que os nossos pensamentos, as boas vibrações, se encontram unidos nesse momento. Hoje nós teremos um companheiro muito especial, o Guilherme Velho. Ele é pesquisador espírita, membro do Grupo Espírita Francisco de Assis também, mas é o Francisco de Assis lá de Recife, em Pernambuco. Ele também é membro do Instituto Pernambucano de Pesquisas Psicobiofísicas e da União Brasileira de Escritores. Ele nos falará hoje sobre o tema Cartas Consoladoras Falsas. E para prepararmos o ambiente, para já irmos nos concentrando e relaxando para os ensinamentos que serão trazidos hoje, nós vamos ler uma página do livro Fonte Viva, é psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e se intitula Ante a Luz da Verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. A palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertos pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos, em política, filosofia, ciência e religião, se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Observa desse modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. E agora, queridos irmãos, vamos relaxar, procurar elevar nosso pensamento, lembrando da figura doce do nosso irmão Jesus, pensando em Deus, nosso Pai, que a todo instante olha por nós, a espiritualidade amiga da Casa de Francisco, que trabalha em prol do nosso bem, em bem do nosso planeta Terra. Nesse momento, com os nossos pensamentos unidos em gratidão, para conversar com o Pai, agradecer a oportunidade de estarmos com saúde, de estarmos estudando, escutando um pouquinho mais dos ensinamentos do Mestre, a fim de nos aprimorarmos, de crescermos, aproveitando também, Pai, para agradecer até mesmo pelas dificuldades, pelo momento em que passamos, que com certeza nos trará grandes ensinamentos, grandes transformações. Agradecemos, Pai, pelo tanto que o Senhor nos proporciona, aproveitando ainda para pedir que olhe por todos nós, em cada cantinho desse planeta, que passamos dificuldades, cada um de sua ordem, cada um passando pelas suas provações, que possamos todos ser confortados, consolados e que, acima de tudo, possamos nos manter confiantes de que Jesus está à frente do nosso planeta, está no leme desse barco, olhando por nós, assim como a espiritualidade amiga que trabalha incessantemente no bem, no bem-estar de todos, que
possamos nos sentir nesse momento revigorados, fortalecidos, em fé e esperança, na certeza de que tudo passa. Que possamos aproveitar agora, ao máximo, os ensinamentos e as reflexões aqui trazidas. Esteja conosco, envolvendo a cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Meus queridos irmãos, que alegria estar aqui novamente com vocês. E hoje nós vamos falar de um tema aí, bem polêmico, né? As pessoas queriam, então fizeram um convite e a gente resolveu atender. Vamos falar aí das fraudes na psicografia. Muita gente dentro do movimento espírita não gosta de abordar esse assunto. Acha que isso de algum momento pode atrapalhar a doutrina espírita, muito pelo contrário. A orientação de Allan Kardec foi denunciar realmente as fraudes, a gente vai ver isso hoje. E também a gente entender que o fato de existir um médium, um outro de algum indivíduo cometendo fraudes, isso não macula a mediunidade nem a doutrina espírita. Do mesmo jeito que existem médios que fraudam, se passa por médium, existem também os padres pedófilos, os pastores evangélicos que tiram dinheiro dos seus fiéis. Isso não macula a linda imagem da Igreja Católica, muito menos o bonito trabalho dos nossos irmãos evangélicos. Isso é apenas um estágio de evolução desses indivíduos que estão brincando com a dor mais sagrada do ser humano, que é a dor de um pai, de uma mãe, de um irmão que entrega um ente querido. E hoje a gente vai falar porque é importante que se faça esse alerta. As pessoas precisam entender que é um fenômeno autêntico, que é uma fraude, que é espiritismo, que é doutrina espírita. Porque essas fraudes estão acontecendo hoje para que nós venhamos a fazer uma reflexão. Porque se as fraudes estão encontrando guarida nos corações sofridos, algo está errado. Porque Kardec escreveu 2 capítulos na codificação, nas obras fundamentais, que muita gente chama de obras básicas, ensinando nós espíritas a agirmos, como agir diante da fraude, diante da mistificação. Então, Kardec teve esse cuidado. Kardec não foi tolerante com as fraudes, mas nós aceitamos. Muita gente confunde tolerância evangélica com conivência criminosa. Muitos irmãos dizem assim, não vamos falar isso não, vamos ter que ter piedade com o nosso irmão, desviou do caminho. Kardec não usou esses argumentos. Kardec foi duro. E nós vamos ver isso. Vamos falar de como detectar uma fraude nas psicografias. O objetivo dessa live é ensinar as pessoas a evitar de cair no engodo, de cair na fraude, na mistificação. Assim como Kardec orientou. Então, pode passar o primeiro slide, que a gente já vai ver como Kardec chamava fraude naquela época, no século XIX. Essa é a pergunta 313 do Livro dos Médiuns. Vocês podem consultar aí. Não ignoramos que a nossa severidade para com os médiuns interesseiros levanta contra nós todos os que exploram ou se veem tentados a explorar essa nova indústria. E a gente, naquela época, Kardec chamava fraude no século XIX de nova indústria. Vocês imaginem hoje, com internet, com rede social, com Facebook, né? Então, essa indústria ela se tornou uma mega indústria, porque na época de Kardec, nem época tinha, era ali na Peninha, no Tinteiro, e ele já chamava de nova indústria.
Mas como que a gente pode identificar, Guilherme, uma psicografia, se ela é autêntica, ou se ela é fraudada? Como eu vou saber? Eu estou ali desesperado, querendo uma carta do meu filho, que cometeu suicídio, que morreu num acidente. Como eu vou saber se aquela carta é uma carta autêntica ou se aquela é uma carta falsa? Hoje vocês vão aprender. Podemos passar para o próximo slide, porque muita gente acredita que quem começou com essas fraudes, ou melhor, essas fraudes começaram dentro do espiritismo, dentro do movimento espírita. Mas isso não é verdade. As fraudes da psicografia, elas começaram dentro da igreja evangélica, aí no Rio de Janeiro. Uma igreja evangélica, quando o pastor, isso na época do Orkut ainda, lá atrás, quando um pastor colocava o púlpito de acrílico, ele colocava um tablet ali embaixo do púlpito que era de acrílico. E ali ele começava, as pessoas chegavam, ele sabia, dizia quem é, Maria Margarida da Silva, aí a senhora levantava o dedo, e ela dizia, a senhora ontem estava na praia, e estava com muita alegria, de biquíni, isso vai de encontro ao que nós pregamos aqui, a forma como a senhora com um copo de cerveja na mão, e a mulher dava aquele escândalo, começava a chorar, e ele dizia, isso não é nada coisa do espiritismo, não. Quem está me relatando isso é o Espírito Santo do Senhor. E a igreja toda ficava pressionada. E aquilo ali chamou a atenção de um deputado evangélico, e ele foi conhecer o trabalho do pastor, das deviações do Espírito Santo. E aí, quando terminou, o deputado saiu, aí a ajudante lá que cuidava lá da igreja, quando ela chegou, lá próximo ao culto, encontrou o tablet do pastor, ele esqueceu o tablet lá aberto, lá na página da mulher. E aí, eles foram mais inteligentes que os espíritas. Eles, em vez de fazer o escândalo, não. Eles pegaram, colocaram câmeras. Na outra vez que o pastor foi lá, fazer o culto, eles filmaram tudo e desmascararam o pastor na frente de todo mundo. Desmascarado publicamente. Parece que eles estavam lendo Allan Kardec. Né? Então, começou lá. Começou na igreja evangélica. Então, o espiritismo não foi, o movimento espírita não foi quem criou essa fraude, ela já existia. Mas como identificar as fraudes da psicografia? Vamos lá, pode passar o primeiro slide. E a gente vai hoje mostrar a vocês como identificar quais os indícios de fraude, os indícios de fraudes nas cartas psicografadas. Vamos lá, pode passar, então. Médium que não aceita ser pesquisado. Allan Kardec, no livro dos médiuns, orienta que médium tem que ser pesquisado. Todo médium de atividade pública ele deveria ser pesquisado. Kardec orienta isso. E orienta que nós deveríamos rejeitar 9 verdades para não aceitar uma mentira. E muitas vezes nós aceitamos 9 mentiras e esquecemos de aceitar uma verdade. Então, o médium autêntico, ele aceita ser pesquisado, ele topa ser pesquisado. O médium charlatão, não. Ele não aceita. Ele diz que o trabalho dele é um trabalho para ser consolado, não é um trabalho para ser pesquisado, e que a mentora dele, o mentor dele não deixa a orientação do mentor. É isso que eles alegam. Chico Xavier foi pesquisado, minha gente, nosso maior exemplo de mediunidade. Quando a gente se lembrar de cartas psicografadas, vamos pensar em Chico Xavier, que foi esse exemplo. Então, Chico aceitou ser pesquisado. Chico não tinha medo de pesquisa. Ele foi pesquisado mais uma vez, foram várias vezes. Aqui no Brasil, temos vários médicos que já foram pesquisados. Quem está fazendo um trabalho maravilhoso é a Universidade Federal de Juiz de Fora, o Dr. Alexandre Moreira Almeida, através do NUPS. Pesquisou 8 médiuns. Agora em 2017. E agora, alguns meses atrás, foi publicado o resultado dessa pesquisa com esses 8 médiuns. Resultado da pesquisa do Dr. Alexander. Nenhum dos médiuns conseguiu produzir o fenômeno
autêntico. Não conseguiram produzir nenhum dos dois. Está publicado isso, está no YouTube. Podem procurar lá. NUPS, NUPS, cartas psicografadas. Nenhum dos 8 médicos conseguiu produzir o fenômeno. Aí o doutor Alexandre me liga, perguntando se eu conhecia, ou se eu poderia indicar 3 médiuns autênticos. Mas ele só queria aqueles que eu garantisse que iriam conseguir produzir o fenômeno. E nós indicamos 3. Os médios foram fazer esse trabalho na Universidade Federal de Fora, eu participei de uma das pesquisas, protocolo super rigoroso. As 30 pessoas presentes não sabiam quem era o médium não sabiam quem eram as pessoas, nem o local onde iria ser a pesquisa. Filmado, gravado, monitorado. E informação extraoficial, que eu já estou antecipando, porque ele foi revelado. Os 3 médicos que eu indiquei conseguiram lograr êxito na pesquisa. E breve o resultado dessa pesquisa será publicado. E será publicado também um artigo científico para legitimar o fenômeno autêntico. Então, o médium autêntico, ele topa ser pesquisado porque ele quer entender o que se passa com ele. Então, antes de vocês procurarem um médium de fotografia, procurem saber se ele já foi pesquisado e aonde ele foi pesquisado, quem o pesquisou. Procurem saber isso. Isso é fundamental para garantir a vocês a certeza de estar recebendo uma carta autêntica. Pode passar para a segunda foto, segundo slide. A ausência total de contato ou a solicitação do nome do desencarnado antes do dia da reunião de psicografia. Pode ser um índice de fraude. Porque o que acontece? O que a gente vê é que esses médios que estão coletando informações das redes sociais, eles fazem o seguinte, eles se enchem de orgulho para dizer que eles recebem cartas sem ter qualquer contato. É assim que eles fazem. E aí vamos supor que o médium sai do Rio e fazer uma psicografia aqui em Recife. 3 meses antes ele avisa que vai estar em Recife. Geralmente eles têm páginas, eles têm a página deles. E tem, então, as pessoas que querem a carta aqui em Recife, elas vão na página do médium e deixam um recadinho. Olha, não vejo a hora de receber minha carta. Eu estarei presente. Então, ali o médium já sabe quem vai estar presente. Ele já coleta as informações. Eles têm bancos de dados. Existem vários programas de dados, bancos de dados. Existe um site chamado Tudo Sobre Todos, que saiu agora do ar, mas tem uns 5 ou 6 semelhantes. Que ali você põe o nome da pessoa, você sabe tudo. A árvore genealógica, até o nome do vizinho. Eles conseguem captar. E ali eles têm 3 meses para preparar, 2 meses, até mais. Eles já preparam tudo com o mentalismo, que é uma possibilidade de armazenar as informações, que a gente sabe que é possível, é muito fácil. E existem cursos de memorização e a pessoa consegue memorizar tudo aquilo ali. Então, o médium, ele coleta as informações. Então, o fato de o médium não pegar nem coletar nenhum dado, isso é muito sintomático. A não ser que o médium seja um médium mecânico. Porque existem 3 tipos de médium de psicografia. O médium mecânico, que é um médium consciente, assim como o Chico era, que ele escreve a jato ali, inclusive até algumas vezes em línguas diferentes, línguas que o médium não fala, que já se caracteriza um fenômeno de mediunidade poliglota. Então, esse médium, ele consegue realmente receber essas cartas sem ter contato. É possível, sim. Mas, para isso, o médium tem que ser um médium mecânico. Raramente o médium semi-mecânico, que é o segundo grupo, consegue fazer. Mas é possível também o semi-mecânico fazer, mas é muito raro. O médium semi-mecânico, diferentemente do mecânico, ele tem consciência do lugar. Muitas vezes eu estou realizando uma palestra, tem ao lado de um médium, fotografia, semi-mecânico, e no final da minha palestra a gente conversa, o médium conversa comigo sobre o que eu falei. Que é essa característica do médium semi-mecânico, ele tem consciência. O médium mecânico, ele não tem consciência. Ele não sabe o que escrever. É muito raro. Hoje no Brasil eu só conheço um médium
mecânico, que é o José Araújo, de Blumenau, Santa Catarina. Ele é natural de Recife, mas mora lá, já tive contato com ele, já conversamos, nos falamos sempre, mas eu nunca o pesquisei. Eu estou aguardando essa pesquisa para que a gente possa legitimá-lo publicamente. Mas o Clóvis Nunes, que vocês devem conhecer, é um colega irmão, que já pesquisou e garante a autenticidade do médium José Araújo. Eu só conheço ele. E temos os médios semimecânicos em maior volume, maior número, e que produzem esse fenômeno. E temos também o terceiro grupo, que são os médios audientes ou intuitivos. Os médios audientes ou intuitivos, eles escutam, eles sentem e aí vão lá e escrevem. A grande maioria daqueles livros de romance que vocês veem na Casa Espírita são de médiuns audientes ou intuitivos. A grande maioria. Só tem uma coisa, um detalhe interessante a respeito desses três tipos de médios. Os médios mecânicos e os semimecânicos, eles conseguem, muitas das vezes, mudar a caligrafia e escrever, muitas vezes, de forma parecida com o espírito quando em vida. E algumas vezes a assinatura vem muito parecida. Tem um caso no meu livro, do Alain Borges, que a assinatura era tão parecida da viúva, e as filhas eram neta do inventário, melhor, da mãe, neta do inventário, as filhas levaram a assinatura para o cartório e lá foi reconhecida, foi autenticada em cartório. Isso foi em 2001. Nessa época não tinha Facebook, né? Não tinha nem rede social. E ali, a assinatura foi autenticada no cartório. Então, o médium mecânico e o semimecânico, eles são médios polígrafos. Ou seja, eles mudam a letra. Já os médios audientes ou intuitivos, eles são monógrafos. A letra sempre é do médium. Nunca é parecida com o espírito. É sempre a mesma letra. Então, o que acontece? Então, você ir para uma reunião de psicografia onde você não deixa seu nome, não informa seu nome, é muito sintomático. A não ser que o médium seja mecânico. E outra coisa, tem médios aí que pedem o nome da pessoa do morto uma semana antes. E ali, ele tem uma semana, já com o nome, de posse do nome, ele consegue fazer uma busca de banco de dados. Alguns desses conseguem colocar as informações, que conseguem coletar informações em livros de cemitério. Até isso eles fazem. A gente acha que isso não é possível. Não, fulano jamais faria uma coisa dessa. Você não tem noção que tem que cumprir aí. Então, é importante isso. Chico, minha gente, mesmo sendo um médium mecânico, Chico anotava o nome do desencarnado. A data de nascimento, a data de morte. Só essas informações. Não existe entrevista. O pessoal tem que ter entrevista. Só que essas entrevistas, que o pessoal chama de entrevista, na verdade, funcionam como um facilitador para que o médium entre em contato. Chico dizia que ali, ele com o papel na mão e o nome ele segurava ali, ele sentia a energia, ele sabia se ali o telefone iria tocar de lá para cá. Isso funciona como um fenômeno de psicometria. Ele segura ali o papel, a ficha com o nome, a data de nascimento, data de morte, e ali ele consegue entrar em contato e ver se uma possível mensagem ou não. Então, esse é o primeiro indício, melhor, o segundo indício. O primeiro foi médium não tocou a pesquisa. O segundo, médiums que não têm contato ou médiums que recebem o nome uma semana antes. O correto seria não ter contato se o médium for mecânico. Ou então, se for um médium mecânico ou médium audiente intuitivo, você preencher uma ficha apenas com o nome, data de nascimento e data de morte. Apenas isso. Não precisa de entrevista. Bom, então pode passar para a segunda explicação, o segundo item, terceiro item, melhor dizendo, para vocês entenderem. Cartas com informações como número de CPF, telefones, placa de carro, IOAP, etc. Entendeu? Para que o espírito vai dar o número de CPF? Todas as cartas que vocês veem aí na internet, com número de CPF, número de IOAP, placa de carro, são todas cartas fraudadas. Eu desafio um médium desse a fazer uma pesquisa comigo. Eu trago 20 pessoas que eles não tiveram contato, que eles não tiveram acesso, e ele dá um número de CPF, dá uma placa de carro, nenhum topa, nenhum aceita. O desafio está aqui, eu falo isso em todas as minhas palestras. Nenhum topa. Porque eles não conseguem produzir. Porque todas essas cartas são fraudes. Pode passar a próxima.
Cartas apenas com nomes de vivos. Prestem atenção. No trabalho, no que foi produzido de psicografia de Xavier, nós fizemos um levantamento de muitas das cartas, material que nós tivemos acesso. E nesse material fizemos um levantamento e mais da metade dos nomes que iam nas cartas de Chico era nome de mortos. Era o nome de pessoas que já morreram, dos parentes, o espírito comunicante, ele comunicava, ele avisava do outro lado quem os recebeu, nome de avô, nome de bisavô, os médiuns autênticos que nós tivemos contato, todos eles, as cartas vêm repletas de nome de mortos. Nos meus 2 livros, principalmente no segundo livro, são 6 casos, todos os casos vem nome de avô, de bisavô, até de tio-avô, nome de mortos. Então, quando a gente vai pesquisar as cartas dos médios que estão fraudando, coletando informação das redes sociais, só tem nome de vivo, porque morto não tem Facebook. Mas nós denunciamos essa prática, esse indício lá no Japão, em 2017, 2018, e eles viram, e agora eles conseguem buscar os nomes dos mortos em bancos de dados, em sites de buscas, como Tudo Sobre Todos, entre outros. Mas esse é um indício. O espírito comunicante fala sua ambientação do outro lado da marca. Fala quem recebeu eles e o nome. Esse é um indício muito contundente. Pode passar o próximo item. O médium receber cartas para pessoas que não estão presentes. Isso é muito sintomático. E o que a gente notou? Esses médiums que coletam informações de rede social, que não têm contato, que dão cartas, recebem cartas assim na frente de todo mundo, em auditório, ginásio. O que acontece? Geralmente eles recebem, vamos lá, dar um exemplo, 10 cartas. Na maioria das vezes eles recebem 10 cartas, ou 9, 8, enfim. E geralmente algumas dessas cartas a pessoa não está presente. Ele recebe 10, mas 3 pessoas, ele chama fulana Maria José da Silva. Não está presente. E a carta veio. Mesmo sem a pessoa estar presente, a carta veio. Aí você vê 300, 400 mães ali chorando, orando, pedindo a Deus um alô do seu filho, uma carta psicografada. Aí a carta não vai para ela, mas vai para uma mãe que não está lá, mas está em casa vendo Big Brother, vendo novela. A carta veio. Como isso é possível? O espírito não sabia que a mãe não está presente? Que a mãe estava em casa? O que é que ocorre? Nesse momento, o médium, ele viu no Facebook, né, as pessoas que avisaram que iam estar presente, e aquelas mães, aquelas 3 cartas que vieram e a pessoa não estava presente, as pessoas avisaram que ia e por algum motivo não foram. A carta veio. E eles entregam a carta pelo correio. Aí, quando eu denunciei isso também no Japão, eles começaram a fazer o seguinte. Na hora de ler a carta, antes de ler a carta, ele faz o seguinte, ele pega a carta e diz, Dona Maria José da Silva está presente? Aí a pessoa diz, não, mãe, não. Ah, então não tá. Eu tinha uma carta para ela, mas ela não veio, então ela não vai receber carta. Eles fazem isso. Eles estão fazendo isso agora. Né? Porque é uma forma de não cair na armadilha, né? Então eles fazem isso. Aí a pessoa não ganha carta, mas antes eles mandavam, eles correios. Então esse é um forte indício. Eu não quero dizer que se o médium ocorrer num indício desse, ele seja um charlatão. Não é isso. Ele pode cair num desses aí e não ser charlatão. Mas a soma desses indícios, quanto mais indícios você encontrar no médium, desses indícios que eu estou colocando aí, mais chances de ser fraude, mais chances de ser um charlatão, um embusteiro. Pode passar a próxima. Vamos lá, pode passar. Médio sem uma fonte de renda comprovada ou que vive da mediunidade. Ou que vivem da mediunidade. Pois é. É importante vocês saberem, não é só a profissão do médium, não. É qual a fonte de renda dele. Eu conheço alguns, não é nem psicografia, viu?
que vivem da mediunidade, têm profissão, fazem promoção, ficam postando no Facebook títulos, pós-graduação, doutorado, mas não tem carteira de trabalho assinada, nem tem CNPJ. Vivem da venda de objetos, quadros, pintura mediúnica, entendeu? Então é disso que eles vivem. E tem um psicografia, que vivem da venda de livros, que vivem de doações. Todos esses médiuns que vivem da mediunidade, eles têm geralmente um trabalho social e funcionam como uma cortina de fumaça para esconder. Muitos deles até são médiuns. São médiuns, tá? Mas mesmo assim, vivem da mediunidade. Outros são médios, vivem da mediunidade e mistificam. Dizem que são médios inconscientes, na verdade são conscientes. E aí eles pedem doação, dizem que é um trabalho social, dizem que é para cesta básica. Cuidado quando vocês ouvirem médios pela internet pedindo doação, pedindo dinheiro para cesta básica. Alguém de vocês já viu Chico Xavier? Lembra de Chico Xavier pedindo dinheiro? Alguém lembra disso? Alguém viu isso? Tem algum relato disso? Não tem. Então, Chico é o nosso maior exemplo. Olhem, Chico, toda vez que vocês quiserem saber se a conduta de um médium está de acordo com as premissas da doutrina espírita, olhem Chico Xavier. Não que vocês vão encontrar alguém igual a Chico, eu acho muito improvável. É porque Chico é o nosso maior exemplo, mas serve de referência. Entendeu? Então, procurem ver se o médium ele não tem interesses escusos. Qual a fonte de renda dele? Da onde ele tira o sustento dele? Não é a profissão, mas da onde ele tira o sustento dele. Ok? Então, pode passar na próxima. Médios que estão apagando os vídeos de suas psicografias do YouTube. Porque depois, teve aquele caso no Fantástico, né, aquele médico foi desmascarado pelos ex-trabalhadores, ele, inclusive, foi convidado pelo Fantástico como especialista em fotografia, para me posicionar sobre 2 casos. E após aquela matéria do Fantástico, os médios, aliás, bem antes, quando começaram as investigações, esses médios que tiram, coletam informações de redes sociais, eles começaram a apagar os vídeos das psicografias que estavam no YouTube, no seu canal. Por quê? Porque as pessoas estavam indo lá, depois que denunciamos, e ali as pessoas começaram a procurar as cartas, as informações nas redes sociais, e ali eles viram as informações da carta, estavam tudo na rede social, e geralmente eram os jovens, os filhos das mães. As mães não enxergavam a fraude. Geralmente eram os garotos de 16, 17 anos, que iam lá e... Minha mãe, está tudo aqui. Porque as mães diziam muitas das vezes, nas cartas, nas pesquisas, melhor dizendo, eu perguntava a elas na minha pesquisa, você avisou alguém que iria para essa reunião? Não, eu não avisei a ninguém. Não tinha como o médium saber que eu ia estar presente. Aí eu ia lá, pesquisava, e encontrava nas redes sociais, na página do suposto médico, 5 dias antes da reunião, ela deixando o recado lá, avisando, eu estarei presente, eu irei para a reunião. Mas sabe por que ela dizia que não avisou ninguém? Porque ali ela tinha mente analógica ainda. Quando ela perguntava se ela avisou alguém, ela achava que avisar alguém era dar um telefonema para a vizinha, era comunicar com um amigo, com um familiar, que ia para a reunião. Ela não imagina que deixar na internet o recado avisando que vai, seja avisar alguém. Quando ela deixa o recado na rede social, ela não avisa uma pessoa, nem avisa. Ela avisa ao mundo que vai estar presente. É muito sério. Então, esses médicos estão apagando os seus canais, apagando as psicografias. Isso é um indício muito sério, talvez um dos mais contundentes. Pode passar a próxima. Cartas com o mesmo padrão no início e no fim. Nós detectamos que essas cartas fraudadas, elas vêm geralmente com o mesmo padrão no início e no final. E no meio eles deixam para colocar as informações pontuais. Porque fica muito difícil para ele mudar as cartas. Geralmente as cartas vêm com o mesmo padrão, né? Como eu falei, no início e no fim. Geralmente no final é igual, todas elas, né? Tem um deles que diz assim, deixa o meu beijo para fulano de tal, deixa o meu abraço para fulano de tal, estou liberta. Esse liberta, ele copiou de Dona Célia, que foi uma média notável, uma média pequena no Rio de Janeiro, lá no Obreiros. Eu, inclusive, tive o prazer de
já realizar palestras lá, Dona Célia falava isso. Dona Célia era uma médium notável, porque ela fazia as reuniões e ali ela começava o médio audiente. Ela começava ali, começava a falar os recados dos mortos. Ali na hora, as pessoas não deixavam o nome de nada e ela começava a dar os recados. Então, ela fazia isso. Ela ouvia e passava, ouvia e falava. É um fenômeno incrível. Dona Célia foi, sem dúvida nenhuma, a maior médium de comunicação entre entes queridos para mim, aqui no Brasil. Chico foi as maiores médias de psicografia, mas a Dona Célia foi o maior fenômeno de comunicação entre entes queridos. E, segundo pessoas que conheceram o Chico, diziam que Chico, muitas vezes, recebia uma pessoa lá querendo receber uma carta de comunicação, e Chico dizia, procure Dona Célia, no Rio de Janeiro. Ele falava isso. Temos vários relatos. Pode passar a próxima. Médios que, em suas viagens, realizam apenas uma única reunião de psicografia. Isso também é muito sintomático. A gente notou que os médios autênticos, eles quando fazem viagens, geralmente são 2, 3 dias, eu viajei com vários deles, estive na Flórida com o médio Milton Souza, e também foram 4 dias, 4 psicografias, 4 locais diferentes. Tivemos em Londres também, e também foi 3 ou 4 reuniões em locais diferentes, um dia após o outro. E o médico charlatão, ele só faz uma. Ele marca uma viagem para o Rio de Janeiro, sai de Recife, vai para aí fazer uma fotografia, faz uma fotografia e volta. Por quê? Porque se ele fizer 3 ou 4, ele vai ter que decorar esses nomes todos, essas histórias, esses conteúdos, e aí fica mais difícil para eles. Então é melhor só fazer uma. Tá resolvido? Vai lá, vende os livros, ganha dinheiro, ganha fama, ganha passagem, ganha hospedagem de hotel bom e volta. Então, esse é mais um indício. Pode passar aí, já estamos concluindo. Médios que se vitimizam, fazendo site, nas redes sociais e alegando perseguição. Cuidado quando vocês verem médiums, homens ou mulheres, se queixando de perseguição. Muito cuidado, se vitimizando, dizendo que estavam se doando no trabalho do Cristo, de amor. E essas pessoas, eles se utilizam do exército de seguidores, que é a barreira que eles têm para poder defenderem a fraude. As pessoas ali na sua dor não enxergam, porque é muito difícil a pessoa enxergar. E aquilo ali é uma fraude, porque você está naquela dor do perda de um filho, aí vem aquela carta cheia de detalhes, você quer acreditar naquilo, aquilo é o que aquele chama que te mantém vivo. Acreditar na mentira. Mas é melhor uma mentira que traga a verdade, do que, ou melhor uma verdade que traga a mentira, que descubra, que descortina a mentira, do que uma mentira que console, que traga muitas ilusões. E ali você vai viver uma ilusão. E o Espiritismo é uma doutrina de verdade, não é uma doutrina de mentira nem de ilusão. Então, cuidado com esses médicos que se vitimizam, minha gente, nas redes sociais, ficam postando coisas agressivas o tempo todo, que defendem médios charlatães. Cuidado com os médios que apoiam médios charlatães. Tem médium ali, eu conheço um médium, que não é de psicografia, tá? Aqui no Nordeste, que fica apoiando aquele médium que foi desmascarado no Fantástico pelos ex-trabalhadores. Muito cuidado. A gente não pode falar o nome, né? Mas vocês podem acompanhar as redes sociais e ver aí. Não é de psicografia, não, tá? Pode passar a próxima. Evidências de psicografias autênticas. Bom, eu vou falar, como eu já frisei, como identificar a fraude, vamos falar das evidências da psicografia autêntica, vamos fazer bem objetivos, né? Porque a gente já frisou o que realmente é fraude. As evidências de psicografias autênticas. Pode passar a próxima. Médico que aceita ser pesquisado. Primeiro indício. Então já é uma coisa boa. O médico foi pesquisado. Primeiro ponto. Positivo. Pode passar a próxima. Essa vou ser bem dinâmico, bem rápido. Médicos que têm contato com o solicitante apenas no momento da reunião. Você ir lá na reunião, colocar seu nome, data de nascimento, data de morte. E ter o contato com o médico.
Naquele momento ali. O médium não sabia que você estava presente, não coletou seu nome uma semana antes para consultar, para entrevistar os parentes encarnados. Então, esse aí é o indício de uma mediunidade, de uma psicografia autêntica. Pode passar a próxima. Médiuns polígrafos, assinaturas semelhantes. Médiuns que mudam a caligrafia e escrevem semelhante, de forma semelhante ao espírito codificado. Isso é uma forma, isso é melhor, isso é um fato que traz um conteúdo de legitimidade muito grande. Pode passar a próxima. Médiuns com atividade profissional definida e comprovada. Não é só ter doutorado, ficar postando que fez mestrado, que fez doutorado. Não é só postar isso na rede social, não. Tem que mostrar o contra-cheque. As pessoas têm que saber qual a fonte de renda desse médium. Né? Então é importante isso. Não há qual o problema de divulgar isso. Todo médium de atividade pública ele deve uma satisfação pública às pessoas, aos seus seguidores. Claro que sim. Essa foi a orientação de Allan Kardec. Vamos lá. Próximo. Médium com trabalho social comprovado. O trabalho social é importante, sim, mas não é só acreditar. Muitos médiuns de trabalho social, que fraudam, eles ficam fazendo campanha de cesta básica. O negócio é a tal da cesta básica. Tem vários fazendo isso aí. Aí eles pedem a doação, diz que é para a cesta básica, mas ficam com dinheiro. E muitas vezes, quando eles recebem a cesta básica, eles fazem a doação, realmente fazem. Mas é fazer caridade com o dinheiro dos outros. Aí é complicado. Né? Você vê o Orlando Noronha, que é um médium autêntico, está no nosso livro, ele vai na casa espírita, faz a psicografia, ele vende os livros, e ali ele recebe dinheiro. E aí ele pega a conta da instituição e deposita o lucro do livro naquela casa. Se você não adianta, ele bate o print, deposita e manda para mim. Então, eu quero ver o médium ele fazer isso. O médium charlatão, ele recebeu o dinheiro e dá para os outros. Ele não dá para os outros. Ele disse que é para ajudar o trabalho social dele. Ele não faz essa doação. O Newton Souza tem um trabalho social comprovado, não é cesta básica, apenas é um trabalho muito maior do que isso. Ele ali tem escola, tem assistência médica, assistência social, trabalho muito bonito. Né? Então, o Alaú Borges também tem esse trabalho social, comprovado. Vamos lá, pode passar. Cartas com nomes de parentes desencarnados. Indício de uma mediunidade autêntica. Muito embora agora eles já descobriram aí, né? Eu já falei, eu fico falando, eles ficam se adaptando, né? Para tentarem ser legítimos. Mas é fácil vocês pesquisarem. Pode passar a próxima. Médiuns que realizam várias reuniões de fotografia em uma mesma viagem. São indícios de médium autêntico. Faz várias viagens e várias reuniões em uma mesma viagem. Pode passar a próxima. Agora, minha gente, vamos ver o que é que Kardec diz a respeito das fraudes na fotografia. Como Kardec orientou nós espíritas, o que nós espíritas devemos fazer diante das fraudes. Né? Kardec escreveu 2 capítulos, né, orientando os espíritas a agir diante da fraude. E assim, muitas casas espíritas não querem falar, não vamos chamar esse Guilherme não, porque ele fala de fraude. Eles preferem pôr a sujeira embaixo do tapete do que ensinar seus seguidores a identificar um fenômeno autêntico, uma fotografia verdadeira. Eles não querem isso. Alguns, não todos, né? Vamos lá. O que é que Kardec fala? Livro dos Médiuns, capítulo 4, item 230. Se, pois, agora um médium qualquer, que ele se tornar objeto de legítima suspeição pelo seu proceder, pelos seus costumes, pelo seu orgulho, pela sua falta de amor e caridade, repele suas comunicações, porquanto aí estará uma serpente oculta entre as ervas. Kardec foi duro, chamou de serpente. Eu conheço umas 8 serpentes aqui no Brasil. Aí no Rio tem serpente, Minas Gerais tem serpente em São Paulo, tem serpente em tanto lugar no Brasil, e a gente precisa alertar nossos irmãos. Né? Vamos lá, pode passar a próxima.
todo médium que fosse apanhado em manejos fraudulentos, que fosse apanhado para me servir de uma expressão um tanto trivial, com a boca na botija. Que maravilha! Mereceria ser proscrito por todos os espiritualistas ou espíritas do mundo, para os quais constituiria rigoroso dever desmascará-los ou infamá-los. E aí, minha gente? Foi Kardec que mandou desmascarar. E agora, o que a gente faz? A gente segue Kardec ou segue o diretor da Casa Espírita? O que a gente faz? Segue quem? Vamos lá. Pode passar para a pergunta. Item 317, Livro dos Médiuns. Vamos para a próxima. Conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Espírito São Luís, sabe onde é que está isso? No Evangelho segundo o Espiritismo. Aí tem Livro dos Médiuns, mas não é no Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá. Até no Evangelho manda desmascarar. E tem gente que diz assim, meu irmão, não faça isso, temos que ter caridade para com o nosso irmão. Essas pessoas que pensam assim, elas estão confundindo tolerância evangélica com conivência criminosa. São os omissos. E foi Kardec que disse, é na omissão dos bons que os maus prosperam. O mundo não é tão ruim quanto parece. É que o mal tem a ousadia para fazer o mal, enquanto o bom é tímido e acovardado. E se o bom tivesse a ousadia para fazer o bem, a mesma que o mal tem para fazer o mal, o mundo já estava feito. E nós temos que fazer um bom combate. Não tem nada errado, minha gente, em buscarmos a verdade. O Espiritismo é uma doutrina de verdade. Como é que nós vamos compactuar com a mentira? Não podemos fazer isso. Não foi isso que o Kardec ensinou. Pode passar a próxima. Olha, misturar o falso com o verdadeiro. Quando se trata de fenômenos obtidos pela intervenção dos espíritos, é simplesmente uma infâmia e haveria a adulteração do senso moral do médium, que julgasse poder fazê-lo sem escrúpulo. É lançar a coisa em descrédito no espírito dos indecisos, desde que a fraude seja reconhecida. Olha aí, minha gente. É comprometer do modo mais deplorável os homens honrados, que prestam aos médiuns o apoio desinteressado dos seus conhecimentos e de suas luzes, que se constituem fiadoras da boa-fé que neles devem existir, e os patrocinam de alguma forma. É cometer para com eles uma verdadeira prevaricação. Minha gente, por que esse pessoal não segue Kardec, meu? A pessoa, não, o Evangelho está dizendo que tem que perdoar, tem que deixar. A gente perdoa, sim, a gente perdoa. Quando o charlatão, ele reconhece que errou, ele quer mudar, a gente tem o dever de perdoar. Mas quando o indivíduo está fraudando e continua fraudando, e não para de fraudar, você vai ser conivente com isso? Você tem que denunciar, você tem que alertar as pessoas. Kardec não utilizou nenhuma dessas passagens que alguns espíritas vêm utilizando para justificar o que devemos não denunciar o médium charlatão. Eu conheço médiuns autênticos que apoiam as fraudes, que defendem que o médium charlatão não deve ser denunciado nem desmascarado. Eu conheço. Não é médium já falei agora. Médium de pintura mediúnica que apoia, inclusive promoveu um desses médios aí, aquele médium denunciado no Fantástico dos Trabalhadores. Esse outro médium levou esse médium para a Europa e promoveu ele. Será possível que esse médium não tem mentor? Que não disse a ele que o indivíduo não era um médium autêntico? Ou que ele se utilizava desses subterfúgios aí, dessas situações, escusas? É lamentável. Então é isso. Pode passar aí, acho que já terminou, né? Pode ter a próxima aí, não sei se já tem. Porque o problema é que as pessoas mitificam o médium.
A figura do médium ela é mitificada. Transformaram o médium no mito. Pode passar, acho que tem mais 2 fotos lá, viu? Acho que tem mais 2. As pessoas transformaram o médium no mito. Quando a gente vai estudar as obras de Allan Kardec, são as últimas 2 fotos. A gente não vê Kardec dando ênfase, pode passar até o final. A gente não vê Kardec dando ênfase ao médium. Vocês viram o filme de Allan Kardec? Vocês viram Kardec enaltecendo o médium, tal? Depois dessa aí. Depois dessa, pode passar. Não, acho que é depois. Terminou? Só tem essa aí, né? Então acho que acabou. Acho que é isso aí. Então não tem mais não. Então vocês vão ver na codificação Kardec mitificando a figura do médium. Aí ele abrevia por o nome lá. O que é que a gente vê hoje? A gente vê muitos irmãos equivocados deixando de seguir a doutrina para seguir o médium. Como é que você vai deixar de seguir a doutrina para seguir o médium, minha gente? Kardec não ensinou isso. Aí o indivíduo vai seguir o médium. Kardec não manda desmascarar. Não, mas tem médico que ensinam para não desmascarar. Eu vou seguir o médium. Então transformaram o médium em mito. A causa dessas fraudes, a gênese dessas fraudes, eu vou dizer a vocês qual é. É a mitificação de médiuns e palestrantes espíritas. Porque não só é um médium charlatão ali na psicografia. Nós sabemos hoje que tem muitos irmãos equivocados vivendo da doutrina espírita. Vivendo da venda de livros, da venda de cursos, sendo promovidos, eram desconhecidos. E após serem promovidos pelo Espiritismo, são milionários. Né? Temos vários aí. E as pessoas odeiam que eu falo isso. Mas se eu não falar, ninguém quer falar, todo mundo tem medo. As pessoas têm medo de falar, de denunciar isso aí. Eu pedi ajuda a esses palestrantes famosos. Que as mães estão sendo enganadas, para que eles fizessem um vídeo, para que eles fizemos um manifesto. Esse manifesto, nós não citamos nomes de nenhum médium, foi um manifesto em apoio às mães enganadas e à preservação dos médios da mediunidade cega. Foram 97 assinaturas. 2 federações, a Federação da Paraíba assinou, a Federação do Ceará, que o Luciano Cunha assinou, a Associação dos Magistrados Espíritas do Brasil assinou, a Associação dos Psicólogos Espíritas do Brasil também assinou, a Federação Espírita do Japão, o ex-presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos, e de vários países assinaram. Os palestrantes famosos, eu procurei todos, ou quase todos. Poucos assinaram, poucos deram apoio, poucos seguiram Kardec. Quem foi que assinou? Doutor Sérgio Thyssen, espírita digno, assinou. Anete Guimarães, assinou. Outros fizeram vídeos de apoio, como o Alberto Almeida, grande Alberto Almeida, fez um vídeo para a gente de apoio, condenando e mandando denunciar. Severino Celestino, outro espírita também fez um vídeo de apoio. Nazareno Feitosa também assinou. Pedro Camilo e tantos outros. Eu poderia aqui ficar a noite toda falando. Mas alguns irmãos, esses famosos que vocês conhecem aí, esse mesmo que você pensou, não assinou. E se vocês quiserem, depois eu posso até mandar para vocês a relação das pessoas que assinaram esse manifesto em defesa da doutrina espírita, em defesa dos médiuns sérios e em apoio às vítimas das fraudes. Porque a pessoa brincar com a dor mais sagrada do ser humano, a dor da morte do filho, é algo que nós não podemos ficar assistindo isso aí. E o interessante, uma observação que eu faço, é que os espíritas que foram omissos nessa situação, eles são da ala mais religiosa. Não estou dizendo que isso aí foi toda a ala religiosa, não. O Espírito Celestino da ala religiosa já fez até um vídeo. Mas é interessante que é o excesso de zelo. É a turma que mitifica, transforma o médium em semideus,
Né? Então, essa turma não quis, não, meus irmãos, não podemos falar isso, não. Porque eles são oriundos, em sua grande maioria, das igrejas, então trazem as concepções, os atavismos religiosos. Observem, quando um falso advogado é pego pela polícia, se passando por advogado, o que a OAB faz? A OAB vai, denuncia e vai preso. É assim que funciona? Quando um falso médico se passa por médico, o CRM denuncia, ele vai preso, não é assim? Mas a Igreja Católica, quando um padre era pego em pedofilia, ela denunciava? Não. O que ela fazia? Ela transferia ele para outra igreja. Agora é que está mudando, né? Mas era assim, não era assim? Pois é. Então, nossos irmãos da ala evangélica, uma parte deles, se comporta dessa forma. Se comporta dessa forma. Eles não, meu irmão, temos que perdoar. Não podemos fazer isso, denunciar. Então, é lamentável, né? Isso aí também é a falta de estudo do livro dos médios, do livro dos espíritos. Os caras transformaram o Evangelho segundo o Espiritismo num único livro. Muito embora lá no Evangelho ele manda desmascarar. E é isso que a gente vê. É lamentável, né? Mas temos que falar do fenômeno autêntico, dos médios sérios que tem aí. Existem muita gente fazendo um trabalho digno na mediunidade com Jesus, com o trabalho do Cristo. E é muito importante a gente falar essas coisas. Tem pessoas que não querem me receber, acreditem nisso, sabe por quê? Porque eu alerto as pessoas. Eu fiz um trabalho numa cidade no sul do Brasil, lá no estado, lá no extremo sul do Brasil, e as pessoas gostaram e marcaram novamente para eu ir lá. Aí, eles viram que os charlatães estavam indo lá, porque aquele estado é um estado muito rico do Brasil, vende muito livro. Aí eles me ligaram, Guilherme, venha para cá novamente para explicar como é feito essas fraudes, porque os charlatães estão vindo para cá. Aí eles marcaram tudo, aí o pessoal da federação, uma senhora que trabalhava ligada à federação, ela disse, não, esse rapaz não pode vir para cá não, porque ele fala de fraude. E aí, o ligado, eu digo, olha, eles não vão poder ir, que ela não deixa, o pessoal da federação aí não quer colar. Aí eles ligaram para a federação, para dizer que os charlatães estavam indo para lá, fraudar. E aí a federação disse, olha, nós não podemos fazer nada. Esses indivíduos eles estão indo realizar fotografias em casas que não são vinculadas à federação. Agora vejam o paradoxo. A federação, ela não tem força para coibir que o charlatão vá lá enganar as pessoas, brincar com a dor mais sagrada do ser humano. Mas a federação, ela consegue parar, evitar que o pesquisador vá lá alertar os irmãos, ensinar espírito aos irmãos. Ensinar aquilo que Kardec orientou. Levar a verdade. Mostrar às pessoas que é um fenômeno autêntico, que é uma fraude, que é do espírito. É lamentável. É lamentável. É isso, meus irmãos. Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês não caem aí no embuste, na mistificação. Eu espero, no curto espaço de tempo, voltar ao Rio de Janeiro e, dessa vez, de forma presencial, abraçar a cada um de vocês. Quero agradecer o convite, essa casa maravilhosa. Deixo aqui meu abraço fraterno a todos os irmãos. Muita luz e muita paz. Com os corações agradecidos mais uma vez a Deus nosso Pai, ao Jesus nosso querido irmão, que está sempre conosco, que nos enviou o Consolador que prometera, através do nosso irmão Kardec, que trouxe também para nós a fé raciocinada, que possamos continuar estudando, aprendendo e apreendendo as lições trazidas pela espiritualidade maior através do nosso codificador. Que essa fé raciocinada possa nos impulsionar para a frente e para o alto. Envolve, Mestre querido, a humanidade tão carente. Envolve especialmente aos nossos irmãos tarefeiros e frequentadores na nossa casa, nos dois planos da vida, e permanece em nossos corações, fortalecendo em nós
a vontade de progredir e a fé que tanto almejamos. Que assim seja.